O vídeo que eu vou comentar agora é relacionado ao caso de um menor que foi torturado e morto pela mãe e o padrasto. Mais um caso de agressão infantil, o caso de Gabriel Fernandes. Então, vamos para a história então. Gabriel Fernandes é o filho de Piar Fernandes e ela estava grávida do Gabriel e ela não estava querendo criar o filho. E aí logo ela resolveu abortar a criança, já que o irmão da mãe de Gabriel falou que não vai abortar não, eu quero ficar com a criança, é claro. E o irmão da mãe de Gabriel era homossexual e resolveu adotar o Gabriel como se fosse seu filho. Ele e o seu namorado, é claro, eram gays. Com o passar do tempo, os familiares não queriam que o pessoal era totalmente preconceituoso, não queria que o garoto fosse criado por um casal de homossexuais e resolveram pedir para os avós ficarem com a guarda do menino. Aí o menino ficou com a guarda dos avós maternos, que é os pais da mãe de Gabriel, e o Gabriel ficou com os avós até os 7 anos de idade. Aí logo, Pia Fernandes foi junto com seu namorado Isauro Aguirres e logo eles resolvem adotar o Gabriel, resolvem pegar a guarda de volta do menino para morar junto com o padrasto e com seus dois irmãos, na verdade. E aí o Gabriel fica muito contente com a sua mãe, fica feliz com ela. Só que em vez de dar carinho, amor pro filho, o que a mãe de Gabriel fez, ela foi torturar o menino, torturando ele friamente. E essa tortura ficou muito pior, assim. Começou a torturar o Gabriel, ele e o padrasto, que é o namorado da Pia, resolveu torturar o Gabriel também. E os dois torturaram friamente o Gabriel. Obrigaram o Gabriel a comer cocô de gato, aliás, comeu areia, comer cocô. Não deram comida pro Gabriel, proibiram ele de comer. Trancaram ele no móvel para que ele não pudesse comer nem fazer suas necessidades. O menino era judiado demais. Tanto que na hora, o Gabriel chegou eu tava na escola, a professora Jennifer, que aliás, a Jennifer Garcia, com mudança de endereço, o Gabriel também mudou de escola e foi ali que ele teve aulas com a Jennifer Garcia, com quem falou sobre ter apanhado de cinto. E após uma conversa alarmante, Garcia ligou para uma linha direta para denunciar situações de abuso infantil e relatou que a criança havia lhe dito. Porque ela perguntou assim, é normal uma criança bater de cinto? Perguntou o Gabriel para o professor, assim, é normal, assim, quando a criança faz uma coisa errada, assim. E ele perguntou, e é normal uma criança sangrar depois de levar uma surra com fivela de cinto? E aí a professora, claro, ela começou a estranhar e ela foi conversar com o que a criança havia dito. E o caso caiu nas mãos da Stephanie Rodrigues, uma assistente social que, segundo pessoas próximas, tinha pouca experiência para um trabalho tão exigente. E a partir daí ocorreram visitas de telefonemas, críticas, mas nada de fato mudou a vida de Gabriel. E o abuso do Gabriel estava piorando e ele começou a ir para a aula sem alguns fios de cabelo e com feridas no couro cabeludo e os lábios inchados e uma hematoma no rosto e no ferimento causado por tiros e uma pistola de ar comprimido. Garcia reforçou suas queixas junto aos serviços sociais e alguns membros da família preocupados também pediram ajuda,
Os policiais visitaram o apartamento várias vezes, um deles um pouco dia antes, a agressão que vitimou, mas não acreditavam no que a mãe lhe dizia e não verificavam o estado de saúde da criança, claro. Não levou o Gabriel para o hospital para ver se ele. E assim, nenhuma ação das autoridades resultou uma decisão que salvaria a vida de Gabriel. No dia 22 de maio de 2013, a mãe e o padrasto de Gabriel ligaram para o departamento de emergência para pedir ajuda, falando que a criança não estava respirando. E fazia 8 meses que havia ido morar com eles. E o jeito que eles ligaram, falando assim, ó, meu filho não está respirando. Em vez de falar que a polícia, por favor, me ajude, meu filho não está respirando. Se eles tivessem falado assim, meu filho não está respirando, não está respirando. Ele seria em pânico, ela ligaria para a polícia totalmente em pânico. Mas o jeito que ele ficou falando, falou assim, ó, meu filho não está respirando. Falando calmamente, é claro. E quando o hospital foi levar diretamente o corpo, o Gabriel diretamente no hospital, ele já estava morto assim. E a enfermeira resolveu examinar, achando que o Gabriel caiu do banheiro, caiu da escada, ele tropeçou. Mas quando a enfermeira foi verificar o corpo de Gabriel, percebeu que o menino levou uma surra, teve um couro cabeludo arrancado, tudinho. Falou que o menino levou uma surra, é claro. E quando abriu a barriga do menino, tinha uma caixa de areia com cocô de gato no estômago. O menino era judiado. Aí Pierre e o Isauro foram presos, acusados por homicídio culposo em primeiro grau. A promotoria de Los Angeles anunciou que iria pedir pena de morte para os dois. No início, apenas o julgamento seria realizado, mas depois de ter decidido julgar o casal separadamente por temores do que as limitações intelectuais de Pierce, atestado pelos especialistas, examinaram ao atrasar o processo. O promotor responsável pelo caso foi John Hatami, que atua como fio condutor e teve o acesso exclusivo do tribunal. E Hatami mostrou seu lado mais pessoal sobre a sua casa para o espectador. Conta que ele próprio foi a vítima do abuso fixo do pai, o que faz a história de Gabriel tenha significado especial para ele, que aliás ele fez um documentário sobre o caso do Gabriel, que está no Netflix, e as testemunhas de acusação contam também é chocante. E alguns paramédicos que atenderam a chamada de emergência dizem que foi possível identificar imediatamente que o Gabriel tinha diversas contusões na cabeça, várias costelas quebradas, parte da pele e mão inchada. Não vou nem comentar aqui, que é, que é muito, muito pesado mesmo. E os próprios irmãos de Gabriel que testemunharam as portas fechadas do julgamento, foram, por serem menores, confirmaram que o garoto era forçado a comer excremento de gatos e não limpasse se não limpasse a bandeja do animal. Eles também explicaram que a mãe e o namorado costumavam trancá-lo em um móvel que tinha em seu quarto, sem dar comida ou deixá-lo ir ao banheiro, e que o padrasto espancava bastante, chamando ele de homossexual, só porque ele convivia junto com seus tios, achando que ele gostava de homem, é claro. E o advogado Isauro, incapaz de negar as provas da causa da morte de Gabriel, baseou sua defesa em argumentar que o espancamento não foi premeditado, mas foi o resultado de acesso de raiva. E ele pediu ao jurado que condenasse o acusado por homicídio em segundo grau, mas não conseguiu convencê-lo. Isauro Haggis foi condenado à morte e aguarda a execução na prisão de San Quentin, Califórnia, depois de ouvir a condenação. E Pierre decidiu declarar culpada, e evitando assim o julgamento e a pena de morte. E ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E o processo legal não terminou, e as assistentes sociais Stephanie Rodrigues, Patrícia Clemente e os supervisores Gregory, Matt e Kevin foram acusados por abuso infantil,
e falsificação de registro público. E eles foram acusados, quase haviam sido demitidos logo após a morte de Gabriel. E esse caso do Gabriel, você pode registrar no Netflix, como eu tinha falado antes. Você pode registrar esse caso do Gabriel, tem no canal do Netflix. É um caso muito chocante mesmo, que apesar disso foi uma falha da justiça mesmo ter deixado o Gabriel junto com aqueles pais psicopatas. E esse caso é muito semelhante. Depois da morte do Gabriel tem um caso que eu contei, o caso de Andrew Jones, o menino que foi torturado pelo pai e pela madrasta. O caso do menino, do chiqueiro, que teve o corpo totalmente que depois de ter matado o menino de fome, ele foi jogado diretamente no chiqueiro dos porcos, tendo suas partes. Eu comentei esse caso, eu tenho aqui você pode pesquisar no meu vídeo o caso de Andrew Jones e também o caso do Bernardo, do menino Bernardo, que foi morto pelo pai e pela madrasta, é claro, que ocorreu aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Então, pessoal, esse foi o caso que eu comentei, o caso do Andrew Jones, do Gabriel Fernandes. O que você achou desse caso? Com certeza foi uma grande falha mesmo da justiça americana ter deixado mesmo o menino nas mãos daquela família. E eu fiquei com muita raiva quando vi a cara daquela mãe daquele menino. Ela falou que está muito arrependida, mas não me convenceu pelo olhar dela de fria, que não está arrependida coisa nenhuma. Se ela tivesse solta aqui no Brasil, com certeza ia ficar pior para ela. O Brasil inteiro iria linchar ela até a morte. Se fosse aqui no Brasil, com certeza ela seria linchada pela população. E apesar de tudo, uma falha enorme que eles fizeram. Então, pessoal, esse é o programa Caso Chocante. O que você achou do caso? Comente qual o próximo caso que vocês querem que eu comente. E clique no sininho. E obrigado pelos 600 inscritos. Até!